Será que existe alguma possibilidade do Corinthians tentar a contratação de volante que saiu do Grêmio? E ainda falando sobre volante, volante recuperado de lesão vai tentar ganhar espaços com Fernando Diniz no Corinthians e o ídolo do timão, Ronaldo Fenômeno, que sempre garantiu que gostaria de investir em uma possível SAF do Corinthians, dessa vez mudou o discurso. Salve galera, nação corintiana, bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like e o hype. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre volante recuperado de lesão, vai tentar ganhar espaços com Fernando Diniz no Corinthians. Estou falando de nada mais nada menos que o Charles. O Charles chegou ao Corinthians em 2024 e nunca conseguiu se firmar como titular absoluto. No período em que o Dorival comandou o timão, o Charles ele era bastante utilizado, mas como eu disse, nunca foi titular absoluto. Com a chegada do Fernando Diniz, o Charles ele ainda não foi utilizado, ele ainda não entrou em campo. Ele esteve, por exemplo, como opção no empate contra a equipe do Peñarol por 1-1 pela Libertadores da América, mas o Charles acabou ficando um período fora devido a uma lesão no calcanhar, mais precisamente dos dias 8 de abril até 21 de maio, o Charles acabou ficando de fora tratando dessa lesão. O Charles, para se ter uma ideia, ele não foi relacionado para os dois últimos jogos do Corinthians antes da paralisação para a Copa do Mundo, contra o Platense e também contra o Grêmio. Nessa temporada 2026, ele tem 11 partidas. A última vez que ele começou como titular foi na derrota por 3-1 para o Fluminense no início do mês de abril pelo Campeonato Brasileiro. Então, como eu disse, ele teve lesão, ainda não entrou em campo com o Fernando Diniz. Ele fez trabalhos, está fazendo trabalhos durante esse período de férias, paralisação para a Copa do Mundo, e no retorno dos jogadores, que já temos reapresentação marcada para o dia 25 de junho, o Charles vai tentar ganhar espaços, vai tentar conquistar o seu lugar com o Fernando Diniz. A minha opinião quanto ao Charles é a seguinte, vou ser sincero com vocês, o Charles até hoje, ele não conseguiu se firmar com nenhum dos treinadores que o Corinthians teve. Por exemplo, o Charles ele pegou um período com o Ramon, pegou um período com o Dorival, foi quando ele foi mais utilizado. O Dorival utilizava o Charles ali mais como questão de marcação mesmo, entrando no segundo tempo, um volante alto, tem quase 1,90 m de altura, mas eu vou ser muito sincero com vocês na minha visão. Eu acredito que com o Fernando Diniz, é onde o Charles terá menos espaço. Pelos estilos do Fernando Diniz, pelas variações táticas do Diniz, o Charles ele é um volante de pouca mobilidade, e com o Diniz isso é difícil. Para se ter uma ideia, o Fernando Diniz, se abusar, é mais fácil ele jogar sem volante de marcação, utilizando alguém que tenha qualidade na transição, do que propriamente utilizar, por exemplo, o Charles. Não estou aqui dizendo que não vai ter oportunidades, que não vai jogar, mas se de repente aparecer alguma possibilidade de negociação, não teremos dificuldades para a saída do jogador. Enfim, é um atleta em contrato com o Corinthians até o fim de 2028, inclusive o Corinthians deve ao Midtjylland da Dinamarca pela contratação dele, e é um atleta aí que temos que torcer para de repente evoluir e apareça algum tipo de negociação boa por ele. E agora vamos falar sobre Ronaldo Fenômeno. O Ronaldo, ídolo do timão, acabou surpreendendo em relação aos seus discursos. Se antes o Ronaldo garantia que se houvesse a possibilidade de investir em uma possível SAF no Corinthians, hoje ele já está mudando o seu discurso. O Ronaldo Fenômeno se tornou ídolo do Corinthians, ele que chegou ao timão no início de 2009, conquistou o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil. Ronaldo saiu de uma forma complicada depois daquela eliminação para o Tolima
na pré-Libertadores, ele decidiu parar de jogar futebol. Ficou com seu nome marcado na história do Timão. Depois que se aposentou, o Ronaldo passou a fazer seus investimentos aí da vida, clube espanhol, adquiriu a SAF do Cruzeiro, e sempre quando ele teve oportunidade, ele garantiu que se um dia tivesse possibilidade de se investir em uma SAF do Corinthians, ele iria investir. Só que dessa vez, ele meio que mudou o discurso. Concedeu uma entrevista ao ESPN, foi perguntado sobre SAF no Corinthians. Dessa vez, o discurso dele acabou sendo diferente. Vamos lá para as palavras dele. Já tive muita vontade de investir no Corinthians. É um dos maiores ativos do Brasil. Eu já tive muita vontade, sou apaixonado pelo Corinthians, mas hoje não sei se faria. Então, o Ronaldo, que sempre garantiu que se tivesse oportunidade, investiria em uma SAF do Timão, dessa vez ele mudou a estratégia e já colocando dúvidas, praticamente dizendo que hoje não faria o investimento. Ainda por cima, ele concluiu essas palavras falando até sobre uma experiência ruim que teve no Cruzeiro, com torcedores invadindo o CT e tudo mais, que a imprensa até normalizou tudo isso, mas volta a dizer, eu acredito que ele junta tudo isso e acabou dessa vez afirmando que não faria, aliás, não sabe se faria esse investimento, talvez pode ser, na verdade, uma estratégia. A minha opinião quanto a essas palavras do Ronaldo é a seguinte: Ronaldo Fenômeno surpreendeu, sempre disse que gostaria de investir em uma SAF do Corinthians, que se tivesse oportunidade ele não pensaria duas vezes e arrumaria dinheiro no mercado, falou que daria um jeito de conseguir, e dessa vez o Ronaldo surpreendendo, meio que já recuando nos outros discursos que ele sempre uma ênfase muito grande que iria realmente investir em uma possível SAF do Timão. Bom, vamos lá. Primeiramente, eu tenho uma visão assim muito fácil para falar em relação ao Ronaldo. Eu separo o Ronaldo em dois. O Ronaldo, ídolo do Corinthians, 2009 até 2011, jogou demais. Ronaldo escreveu seu nome na história do Corinthians, seleção brasileira, conquistou 2 mundiais, vários clubes da Europa, um dos maiores jogadores que eu vi atuando, o Ronaldo Fenômeno. Agora, o Ronaldo administrador, Ronaldo dono de SAF, eu particularmente tenho minhas dúvidas, principalmente pelos parceiros dele. Ronaldo, que é super amigo, André Sanches, Kia Jorabichian e tudo mais. Então, sinceramente, será que o Ronaldo mudar o discurso e hoje em dia praticamente dizer que não investiria em uma SAF no Corinthians não é até um certo alívio para a maioria de nós corintianos? Ou talvez, sinceramente, pode ser uma mudança de discurso. O mercado ele é muito ativo. Quando ele fala que não investe, pode ser ali uma estratégia relacionada até à valorização. Hoje, o que é muito forte, que se fala no Corinthians, é a Safiel, que é uma SAF muito diferente, por exemplo, da que o Ronaldo dirige, que é uma SAF de dono. Safiel é uma SAF em que não haveria apenas um dono. Então, pode ser uma grande estratégia, mas que essa fala dele, meio que dizendo que não, surpreendeu muita gente, isso podem ter certeza que sim. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar novamente sobre volante. Eu falo novamente porque começamos esse vídeo falando de volante e agora vamos finalizar falando sobre outro volante, só que dessa vez o que pode ser uma possibilidade de pelo menos tentativa de contratação. Será que o Corinthians vai tentar contratar o volante Arthur, que deixou a equipe do Grêmio? Em breve entraremos na segunda janela de transferências do futebol brasileiro. Em breve, que eu falo daqui a praticamente um mês, mas absolutamente com o futebol parado devido à Copa do Mundo, movimentações já estão acontecendo. Um destaque muito importante: o período da janela de transferências é onde você conclui as contratações. O que você vai tentar, onde você vai tentar contratar, tem que ser planejado o quanto antes possível. Então, nesse momento, claro que o Corinthians avalia alguns nomes. Um ponto importantíssimo é que o Corinthians ainda está com o transfer ban da FIFA, pela última parcela não paga pelo José Martínez, riscos de outros transfer bans. Eliminamos um risco de transfer ban pagando o Tadieres, mas no momento o Corinthians está impedido. Mas o impedimento é de registrar, você consultar, analisar, avaliar, não tem problema nenhum. Pode até contratar, só não pode registrar nenhum jogador. Mas vamos lá.
Com a aproximação da abertura da janela, absolutamente que muitos nomes vão começar a surgir. Já surgiram alguns, e claro, o Corinthians precisa ir atrás de jogadores que são oportunidades de mercado. E não é que temos aí uma baita de uma oportunidade de mercado. Estou falando para vocês de nada mais, nada menos que o volante Arthur. Arthur, que fez sucesso com a equipe do Grêmio, foi para o Barcelona, seleção brasileira, tudo mais, pertence à equipe da Juventus, tá? Que é com essa imagem que ele está aqui, só que ele estava emprestado à equipe do Grêmio. Eu falo emprestado porque ele não vai mais permanecer no Grêmio, tem contrato com a Juventus até o final do ano que vem. Por que ele não vai permanecer? Pelas informações do GE, ele tem um salário hoje na casa de R$ 1,5 milhão. Ele vai conseguir a liberação gratuita da Juventus, 1 ano de antecedência. Ele pediu um salário de R$ 2,5 milhões no Grêmio. Como ele vai ficar livre, ele pediu um aumento de salário, o Grêmio não vai ter, por exemplo, necessidade de investir para comprá-lo. Só que esse acordo acabou não saindo, então o Arthur deixou o Grêmio. Devido a isso, claro que ele passou a ser ligado ao Corinthians. Mas e aí? Será que o Corinthians vai tentar contratá-lo? O que sabemos é que o Marcelo Paz gosta do estilo de jogo do Arthur. O Marcelo Paz gosta das características do Arthur. O Arthur é nada mais nada menos que um jogador que tem controle de posse de bola, tem passes bastante precisos, ele sai muito bem para o jogo e tem uma forte marcação. Características, claro, que também agradam e muito o treinador Fernando Diniz. Então, essas são as informações que ele agrada, mas ainda não tem nenhuma informação, por exemplo, se o Corinthians vai tentar a contratação do jogador. Fato é que ele se tornou uma oportunidade de mercado. É um grande jogador. Corinthians vale e, claro, prestar atenção, mas absolutamente que, de repente, tentar investir em um volante que quer ganhar R$ 2,5 milhões, sinceramente, aí para mim não vale a pena. Se fosse por um salário que coubesse nos planos, sinceramente, para mim o Corinthians teria que ir com tudo para tentar contratá-lo. A minha opinião quanto ao Arthur é a seguinte, vamos lá. Arthur de R$ 2,5 milhões compensa? Absolutamente que não. Agora, se o Arthur aceitasse reduzir o seu salário, aí, sinceramente, para mim, o Corinthians teria que partir com tudo para cima do jogador. É como eu disse, as informações elas são as seguintes, que o Marcelo Paz que gosta do estilo de jogo do Arthur, só que tem um detalhe, não é o Marcelo Paz que treina a equipe, não é o Marcelo Paz que vai, por exemplo, decidir sozinho, e sim, vai consultar o treinador e tudo mais, para fazer-se avaliações de quais jogadores que o Corinthians vai tentar contratar. Nesse momento, o Corinthians, a questão é cautela, é ter que pagar, por exemplo, o Philadelphia Union, cerca de 8 milhões, tem que pagar o Midtjylland da Dinamarca pelo Charles, e o Corinthians tem outros valores que podem se tornar problemas. Então, hoje, um Corinthians que adota uma postura de corte de gastos, que necessita vender jogadores, com déficit na casa de 170 milhões nos 4 primeiros meses, falar de um volante que quer ganhar R$ 2,5 milhões, não cabe. Sinceramente, é algo impossível de se falar. É o que eu disse a vocês, se o Arthur aceitasse diminuir os custos, mas se ele não quis diminuir os custos, nem para ficar no Grêmio, que é a equipe que o formou, equipe que ele considera como equipe do seu coração, então, de repente, eu não imagino que ele faria isso para se acertar com o Corinthians, mas se fizesse, aí valeria a pena, é um grande jogador, volto a dizer, tem ótima saída de bola, marca muito bem, cadencia o jogo, muito inteligente, com e sem a bola, seria ideal ali para o dinizismo uma questão de controle de meio de campo, mas sinceramente, volto a dizer, muito caro, eu particularmente vejo como muito distante, mas não posso cravar e afirmar nada aqui, o futebol ele é muito dinâmico, eu sempre falo para vocês que as coisas mudam, eu gosto muito do estilo de jogo do Arthur, mas hoje, na situação do Corinthians, hoje o que nós temos que, primeira coisa a fazer é pagar o transfer ban.
Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. E também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nosso, um abraço. E vai, Corinthians!